Convido você para que abra a sua Bíblia. O texto que trago aos irmãos nesta noite é de João 13. João, capítulo 13. Não vamos ler todo o capítulo, mas parte, para que tenhamos noção do assunto, do tema desta noite. João 13. Observe você que é um texto em que Jesus lava os pés dos discípulos. João 13. Eu vou fazer a leitura, os irmãos nos acompanhem. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, que por si só já fala ao nosso coração, mas nos abençoe, para que ao enxergar a tua palavra, tenhamos condições espirituais de defini-la, compreendê-la e ter um acesso desta palavra ao nosso coração. Que a acessibilidade da tua palavra flua em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Você observa que esse é um texto, eu escolhi esse texto hoje de maneira proposital, porque nós estamos aproximando a Páscoa. Esta é uma semana fundamental, importantíssima para a vida da Igreja de Cristo, para a vida do crente, para a vida daqueles que amam o Senhor. É uma semana significativa para o cristianismo. É uma semana, dentre todas do ano inteiro, eu acredito, a mais especial como crente, como servo de Deus. É quando a gente observa aquela atenção de Jesus, ou vou dizer assim, o culminar da obra do Senhor, daquilo que Ele começou a fazer, daquilo que Ele se propôs a fazer. Então, nesta semana, Ele fecha. E o texto que a gente escolheu, o texto que você leu, observou agora, é um texto que está inserido dentro desta semana. E a ação de Jesus em lavar os pés dos seus discípulos poderia passar batido, de maneira corriqueira, se não fosse
aquela pitadinha de que Jesus vai lavar os pés dos discípulos, e Pedro diz: mas Senhor, o Senhor vai lavar os meus pés? E Jesus então vai dizer para eles, para os discípulos, para Pedro: se eu não te lavar, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. O que é ter parte com o Senhor nesta obra? Como ter parte com o Senhor nesta obra? Se eu não lavar os seus pés, você não vai fazer parte desta obra que tenho para realizar. Lavar os pés, e interessante que lavar os pés, lá naquele tempo atrás, em alguns momentos era muito significativo. Por exemplo, lavava-se os pés quando o visitante chegava em casa. Todo visitante. Era uma questão de carinho, afeição e recepção, oferecer a bacia com água e uma toalha e um servo lavando os pés do visitante. Era comum também quando os rabinos, os mestres, doutores da lei, gostavam de ensinar sobre humildade, chamavam os servos e no meio de todos mandava lavar os seus pés, para que pudesse demonstrar uma questão de humildade dos servos, é claro. Você sabia também que era comum lá no passado, antes de participar da Santa Ceia ou de participar do batismo, também lavar os pés? Então, lá no passado, essa questão de lavar os pés tinha uma significação muito grande, muito importante, mas que com o tempo isso vai perdendo a sua qualidade e a gente vai esquecendo e colocando de lado. Às vezes até seria um momento muito especial, por exemplo, um grupo pequeno que pudesse exercer esse lava-pés. Hoje se faz isso, né, em momentos especiais. Nós presbiterianos não gostamos muito de fazer esse negócio de dar banho nos pés dos outros. Alguém aqui já deu banho nos pés de alguém aqui na sua vida cristã? Lembra? Da sua mãe, às vezes, né? Bom, quando eu me lembro, quando bem lá criança, lá no sítio e tal, antes de tomar banho, lavava-se os pés, porque andava para lá e para cá depois de tomar banho na tarde, e aí lavava-se os pés para ir dormir. Lá naquele momento, lá bem tarde da noite, lavava-se os pés para descansar. Mas, brincadeiras à parte, você pode aqui observar o que o Senhor Jesus propõe ao lavar os pés dos seus discípulos. Qual a intenção que Jesus propõe aqui ao lavar os pés dos seus discípulos? A gente vai observar que era uma semana decisiva na história de Jesus, naquela obra missionária.
Era uma decisão última, já se aproximava. Hoje a gente sabe disso, mas Jesus sabia, porque ele, no texto, sabendo que o Pai tudo lhe confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, tomando a toalha, cingiu com ela, depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos. Ele sabia o que estava fazendo. Não era uma atitude extemporânea, não era uma atitude furtiva, não era uma atitude impensada, que naquele momento ele teve um insight, teve um pensamento. Não, era algo que estava no coração de Jesus. Ele sabia o que Deus havia proposto para ele. Ele sabia o que ele realmente gostaria de fazer. E a lição que ele vai colocar aí na vida dos seus discípulos é de fundamental importância para a vida espiritual dos discípulos, para a vida de todo o cristianismo. De todo o cristianismo. Ora, o que a gente pode então aprender com esse significado da cerimônia dos lava-pés? Algumas lições coloco para você. A primeira lição fundamental que a gente observa é que Cristo dá um exemplo de humildade. Cristo dá um exemplo de humildade. Ao fazer aquilo, o mestre, tomando uma toalha para lavar os pés dos discípulos, ele dá claras evidências do que ele queria. É que os discípulos pudessem viver uma humildade tal, na prática, no exercício da fé, porque isso exigiria na caminhada da vida cristã, e isto exigiria, porque eles passariam por um crivo violentíssimo, jamais pensado pelos discípulos, que é a crucificação. Mas como exercer a humildade naquele momento? Alguns acham até, alguns comentaristas, dizem que os discípulos aprenderam a lição de humildade exageradamente, porque na hora que Jesus precisava deles na cruz, não tinha ninguém. Eles estavam tão humildes, sossegados, nem se aventuraram a fazer nada por Jesus. É claro, não era esta a intenção de Jesus. Mas na vida prática, da vida cristã, do dia a dia dos discípulos, eles iriam precisar justamente desta especial atitude de humildade, Outra questão também importante: a cerimônia do lava-pés era uma característica fundamental para a vida do discípulo dos santos. Olha bem a expressão. Era uma característica especial dos santos. E a gente pode pensar de um povo separado, de alguém separado, de alguém especialmente do Senhor, de Deus. Não era uma pessoa comum. Era uma característica dos santos. Daquele escolhido, chamado,
para Deus. Outra característica importante que observa você, expressava também a grandeza espiritual do homem de Deus. Lavar os pés expressa a grandeza espiritual dos servos, do povo de Deus. Ser humilde é muito importante. A atitude de lavar os pés de alguém faz com que você expresse grandeza espiritual. Faz com que você expresse grandeza espiritual. E assim, a gente vai enumerando algumas características e você vai observando que, de fato, a atitude do lava-pés, é muito significativa para a vida do crente. Permita acrescentar algo mais dentre essas três que eu coloquei. Quando a gente lida com a obra do perdão, quando a gente lida com a obra do perdão dos pecados, da comunhão cristã, da salvação na vida do crente, a gente não pode, de fato, descompreender, se assim eu posso dizer, a atitude do lava-pés. É a atitude da humildade. É isto. Se eu penso na obra de Deus, de algo tamanho envolvendo perdão de pecados, comunhão, salvação, eu não poderia deixar de compreender a obra do lava-pés, a obra de humildade que a gente tem que conviver todos os dias da nossa vida. E eu pergunto, será que nós estamos preparados? Será que nós estamos preparados como Jesus estava para lavar os pés dos discípulos e nós para vivermos uma humildade tal de lavar os pés uns dos outros, ou nos quedarmos ante ao próximo em humildade? Será que a gente está disposto? E aqui eu digo, os discípulos não estavam. Os discípulos não estavam. Porque naquele momento em que Jesus estava lavando os pés dos discípulos, qual era o diálogo entre eles? Ou o que norteava a discussão entre os discípulos? Você lembra? Eles falavam de qual deles seria o maior. Essa era a discussão entre eles, naquele momento. Naquele contexto em que Jesus está pegando a toalha para lavar os pés dos discípulos, a discussão era quem seria o maior entre eles. Outra coisa que você observa, outro problema que você observa, naquele momento, quando se falava em lava-pés, a proposta de Judas era trair Jesus. Está aí no versículo 2. A proposta de Judas era de trair Jesus. Veja como os discípulos não estavam preparados para a obra do lava-pés. Não era esta a preocupação dos discípulos naquele momento. Observe que Pedro, logo em seguida, nega Jesus por 3 vezes. Não estavam preparados para a obra de humildade. E a gente observa, quem que estava lá
aos pés da cruz, pelo menos ao lado da cruz, quando Jesus foi crucificado, exceto João, que estava lá com a mãe de Jesus. Então, será que a gente, no nosso dia a dia como crente, como discípulo, está preparado para um contexto de humildade assim, do lava-pés? Será que nós, como crentes, estamos dispostos? Eu penso que a gente pode concluir com algumas questões fundamentais. Quando desejamos, ou quando, vou colocar, quando nos dispomos a ser lavados os pés pelo Senhor, é porque estamos dispostos a viver com humildade verdadeira. Estamos aproximando mais uma semana da Páscoa. Estamos aproximando, neste final de semana, toda uma programação falando de Páscoa. No teatro, lá no estádio, tem vários lugares do país em que a gente observa programações sobre a Páscoa. Mas antes de participarmos da Páscoa, olha o que Jesus está dizendo para a gente. Qual é o contexto da sua vida como crente? Primeiro, esse contexto de disposição de viver a humildade verdadeira. A humildade que, na verdade, o Senhor quer. A segunda disposição. Ao sermos lavados pelo Senhor, a segunda disposição é: estamos dispostos a servir? Estamos dispostos a servir? Não adianta nada sermos lavados pelo Senhor. Eu sou salvo, eu tenho salvação, sim, mas se não tem disposição de servir. É muito importante essa disposição. E em terceiro lugar, temos a disposição, como ser lavados pelo Senhor, temos a disposição de um coração, viver um coração purificado, cheio de perdão, cheio de graça, cheio de misericórdia, para com o próximo, para com as pessoas. Caminhamos nesta semana para a semana da Páscoa. E o lava-pés é a introdução desta semana. É o começo dessa semana. E Jesus nos convida a vivermos um lava-pés. Que se não for na prática, que é o ideal, na totalidade. E que seja pelo menos uma disposição de coração. De amar, de servir, estar com uma disposição para a obra, para o compromisso com o Senhor. É claro que a gente sabe, nós estamos mais próximos, a cada dia que passa, da volta de Jesus. A cada dia que passa, estamos mais próximos daquele dia especial. Portanto, tenhamos disposição que esta semana da Páscoa não seja só uma semana para dar e receber presentes, mas seja uma semana de reflexão sobre a verdadeira humildade em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Muito obrigado, Senhor. Louvado seja o teu nome. E a gente sabe, ó Deus, que para servirmos a ti é preciso muito preparo. Estamos caminhando, ó Deus, para mais uma semana da Páscoa. Nos abençoe
de tal maneira que nesta semana possamos compreender a verdadeira humildade e vivenciá-la durante todo o ano. Que de fato para nós cristãos, crentes e servos do Senhor, o nosso ano agora começa. É agora com os lava-pés é que nós começamos e entendemos a importância da obra vicária de Cristo na cruz do Calvário. Permita, possamos viver durante o ano inteiro tudo aquilo que Jesus nos ensinou, para servirmos a Ele com alegria e contentamento. Abençoe a cada um de nós. Que a bênção do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo repouse sobre você, irmão, hoje e sempre. Amém.